Amém? Amém? Vamos lá então, João 21. Vamos começar aqui no capítulo 1. Eu só queria te dar uma informação. Deus vai pegar você hoje. De novo. Vou falar mais uma vez. Deus vai te pegar aqui hoje. Aleluias. Fala assim, alinhando o propósito. Alinhando o propósito. Vamos lá. João 21. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se mais uma vez aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estava juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os 2 filhos de Zebedeus, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Repita comigo, fala assim: eu vou pescar. Não, 10 vezes mais alto, fala: eu vou pescar. E disseram-lhe os outros: também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite não apanharam nada. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os seus discípulos não reconheceram que era ele. E perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes alguma coisa aí para comer? E eles responderam: o que eles responderam, irmãos? Não. Então ele disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim eles fizeram, e já não podiam mais puxar a rede, de tão grande era a quantidade de peixes. Olha o 7. O discípulo a quem Jesus amava, que é João, disse a Pedro: Pedro, você não está escutando essa voz? Você não está reconhecendo essa voz, Pedro? É o Senhor. Então Simão Pedro, ouvindo que era Jesus, cobriu-se com as suas vestes, porque ele estava nu, e alcançou e lançou-se ao mar. Amém? Abaixe sua cabeça onde você está. Paizinho, que o Senhor venha falar com cada um nesse lugar, que a tua palavra possa ser como uma espada, que venha penetrar e fazer divisão do espírito, da alma e do corpo, que eles venham entender por que algumas coisas deram errado na vida deles. Deus, que essa palavra venha trazer confronto e entendimento a eles, que as coisas deram errado e teve um motivo para dar errado. Esclareça os nossos corações nessa noite, em nome de Jesus, amém. Quero começar com você hoje, embora nós lemos João 21, eu quero começar com você lá em Lucas, no capítulo 5. Uma vez, Pedro e a companhia do seu pai estava lá no lago de Genezaré pescando, e a palavra vai dizer que Jesus vai chegando à praia, e Jesus se depara com eles lavando as redes, ou seja, sinal de desistência, sinal de alguém que trabalhou, finalizou o serviço e agora está terminando. Só que naquela instância, presta atenção, naquela instância era um ato de desistência. Por quê, pastor? Porque a palavra vai dizer que Jesus chega até eles e a palavra de Pedro para Jesus foi: nós pescamos a noite toda e não pegamos nada. Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, volta lá no mar e lança sua rede e volta a pescar. Então ali Pedro fala assim: olha a hora que é.
Poxa, eu nasci aqui. O meu pai me traz para pescar aqui nesse lago, ó, desde que eu era criança. Não? Jesus, não pega peixe uma hora dessa. Peixe aqui se pega à noite, tanto é que nós estávamos trabalhando à noite. Jesus, mas ele fala assim, ó, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada. Mas sobre a tua palavra eu voltarei. Olha aqui para mim. Se você não tiver uma palavra de Deus para voltar, não volta. Ele diz assim, ó, sobre a tua palavra eu voltarei. Só existe um meio de voltar. Se for sobre uma palavra. Se não tiver uma palavra, não volta. Pedro pega o barco e ele vai, e você já conhece a história, e ele pesca a maior pesca, a pesca maravilhosa, a Bíblia vai relatar. E aí quando eles estão na praia, Pedro chega para Jesus, se ajoelha, né? E fala, agora eu reconheço que tu és o Cristo, o bendito de Deus, enviado de Deus. Presta atenção. Aí ele diz assim, afasta de mim, aparta de mim. Aí Jesus fala assim, não, vem cá. Irmãos, aqui Deus lança o propósito da vida de Pedro, presta atenção. Aqui Deus lança um destino, Deus lança o propósito da vida de Pedro. O Senhor vira para Pedro e fala assim, Pedro, a partir de agora você já não é mais pescador de peixes. A partir de agora você é pescador de... Fala assim, homens. Pescador de homens. Naquele momento, Jesus fez Pedro pescador de homens. Preste atenção. Ali Deus lança o propósito, ali Deus lança o destino, ali Jesus fala, Pedro, agora você tem um propósito. Lógico, Pedro começa a seguir Jesus. Pedro começa a ver os milagres acontecer, milagre de um lado, milagre de outro. Milagre acontecia aqui, milagre acontecia ali. E Pedro andava com Jesus, irmãos, olha só. E na caminhada de andar com Jesus, Pedro começou a ser moldado. Porque é assim. Quando você começa a andar com Jesus, você começa a ser moldado. O seu caráter começa a ser moldado. O caráter de Pedro começou a ser moldado. O caráter de Pedro começou a ser moldado. Pastor, como assim? Irmãos, Jesus por muitas vezes repreendeu Pedro. Olha aqui, na caminhada, Pedro vendo os milagres acontecendo, Jesus operando sinais, pregando, multiplicações, Pedro ali vendo, tudo acontecendo. Aí quando pensa que não, Pedro também toma algumas duras, porque Pedro era igual o pastor Daniel, sanguíneo, barulhento, falava demais, irmão. Pedro falava demais. Irmão, pensa no homem que falava, era todo Pedro. Falava até na hora que não era para falar. E quando você fala na hora que não é para falar, ataca, come. Ataca, come. Uma vez Jesus entra no templo com Pedro. Aí o cara vai cobrar o tributo, né? O cara pergunta para Jesus, vocês pagam o imposto? Aí antes de Jesus responder, Pedro já entra na frente de Jesus e já responde, sim, nós pagamos, nós pagamos o imposto. Aí Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, você nem deixou eu falar? Pedro, pode o filho do homem, o dono de tudo, pagar imposto, Pedro? Agora você vai fazer o seguinte, Pedro, você falou, né, que nós pagamos o tributo, né? Então você vai fazer o seguinte, quem conversa demais, dá bom dia a cavalo. Agora você vai pescar o peixe, tira a moeda da boca do peixe, vem aqui e paga o homem. Eu imagino Pedro sentado na beira do templo, fala, eu podia ter ficado quieto. Imagino Pedro pescando, falando, o que eu fui dizer, o que eu fui falar, né? Em outra ocasião, olha para você ver, a trajetória de Pedro, presta atenção, a trajetória de Pedro. Em outra ocasião, irmãos, Jesus está lá, né? Sobe ao monte, e aí Jesus começa a orar e tal no monte. Quando pensa que não, aparece Elias de um lado. Aí quando pensa que não,
Moisés aparece do outro. E aí Jesus sobe no monte e fica os três lá conversando as estratégias de guerra, tal, as coisas vindouras e tal. Aí Pedro olha aquilo e... será que é isso que eu estou vendo mesmo? Aí Pedro empolga, irmão. Pedro é uma empolgada. Ó, presta atenção, Pedro. Vai fazer barulho, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer logo uma tenda aqui, não vamos embora não. Vamos fazer uma tenda. Aí fica aqui, Elias, Jesus, todo mundo. Aí o céu se abre, aí Deus abre assim, ó. Pedro, cala a boca, Pedro. Ouve o meu filho. Ele está falando. Pedro mais uma vez tomou uma dura. Em outra ocasião, irmãos, presta atenção. Olha a trajetória de Pedro, olha a trajetória do propósito. Deus lapidando. É porque às vezes Deus vai lapidar você em algumas coisas, você não deixa você ser lapidado. Porque você acha que está doendo, aí está doendo. Não importa quanto doa, se você está na trajetória com Jesus, Ele vai lapidar você. E aí Pedro vai, todo mundo ali numa roda, sentado. Eu acredito que o Senhor estava ali fazendo uma ceia com eles, né? Atravessa ali para Cesareia de Filipe. Aí quando pensa que não, olha aqui, ó, a confirmação do propósito. Presta atenção, você vai entender o que eu estou falando. Jesus chama todo mundo e fala assim: ei, vem cá, quem dizem os homens que eu sou? Aí um meio tímido assim, todo mundo com medo de falar, todo mundo quietinho. Aí um fala assim: eu acho que o senhor, estão falando aí que o senhor é Elias, encarnação de Elias. Outros dizem que o senhor é encarnação de Moisés. Outros não acreditam muito no senhor. Aí fala assim: beleza, então tá, não quero saber o que os outros acham não. Aí Jesus fala assim: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Aí a história mudou, irmão. Já não era mais lá fora, agora era aqui dentro. Aí todo mundo, ninguém falou nada, quietinho, todo mundo quieto. Aí Pedro, ó, já levantou o dedinho. Eu imagino os outros. Lá vem Pedro. Porque é assim, né, irmão? Quando tem uma pessoa que às vezes fala demais, que é sanguíneo, quando ela começa a falar, você fala: vixe, já vem, meu Deus do céu, agora vai dar errado isso aí, quer ver? Eu imagino os discípulos falando: agora vai dar errado. Vixe, Pedro vai falar, Pedro vai abrir a boca. Você quer ver que Pedro vai falar? Aí Pedro, olha aqui, ó. Pedro levanta o dedinho e fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para Pedro e fala: tá aprendendo, né? Brincadeira, irmão, não está na Bíblia não. Aí Jesus pega e olha para Pedro e fala assim: Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou, senão o meu Pai que está no céu. Eu imagino os outros fazendo cara de surpresa, né? Falando: deu uma dentro. Aqui. Aí, irmãos, Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, olha aqui, ó, confirmação de Lucas 5. Pedro, e tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. No momento em que Pedro revelou quem Jesus era, Jesus revelou o destino de Pedro. Vou falar isso de novo. Quando Pedro revelou quem Cristo era, quando Pedro revelou Cristo, Jesus apontou o destino de Pedro e falou: Pedro, você vai começar a minha igreja. Porque quando você revela quem Jesus é, Ele revela quem você vai ser. O Senhor aponta o destino de Pedro. Fala assim: o Senhor, mais uma vez, aponta o destino de Pedro. Ele chamou Pedro para ser pescador de homens, e lá na frente ele fala assim: agora você vai começar a minha igreja. Uau!
Como que Deus começa a igreja, irmão, com um homem iletrado? Como que Jesus faz uma promessa para um cara que não sabia nem ler? Como que Deus faz uma promessa para uma pessoa que era sanguíneo, o cara que pegou a espada e meteu na orelha de Malco? Olha aqui. Aí a caminhada continua. Aí Jesus, ó, presta atenção, chama os discípulos e fala assim: agora eu tenho que ir, é chegada a hora. Eles vão me pegar, eles vão me matar. E isso acontece. Jesus é pego, Jesus é morto. Agora olha aqui para mim. Pedro passou aproximadamente 3 anos e meio ao lado de Jesus. Pedro viu Lázaro ser ressuscitado. Pedro viu o cego de Bartimeu sendo curado. Pedro viu a multiplicação dos peixes, dos pães. Pedro viu a cura da filha do servo do centurião. Pedro viu a ressurreição de Talita Cumi. Pedro viu muita coisa. Assim como você já provou tantos dos milagres de Deus. Pedro viu muita coisa quando ele estava do lado de Jesus, assim como você, que todos os dias vive um milagre. Todos os dias Ele te dá um livramento. Todos os dias Ele faz algo na sua vida. Também fez na vida de Pedro. Aí sabe o que acontece? Pedro vai começando a se sentir só. Pedro vai começando a se sentir só. O mestre já não estava mais ali. O mestre já estava morto. E detalhe, pior de tudo, ainda tinha um agravante. Jesus falou para Pedro: Pedro, você vai me negar? Ele falou: não, eu não vou negar não. Pedro, você vai me negar, Pedro. Eu morro no seu lugar, eu entro na frente e morro no seu lugar. Pedro, antes que o galo cante, Pedro, 3 vezes você vai me negar. Pedro falou: não, eu não. Quando Jesus é pego, Jesus é preso, Jesus é morto, o que Pedro fez? O que Pedro fez? Você não é um deles, você parece com um deles, você se veste como eles, você parece. Não, eu nem o conheço. Agora você imagina Pedro, olha aqui para mim. Agora você imagina Pedro, depois de ter vivido tudo, depois de ter visto tudo, Pedro depois de ter provado tudo, e Pedro depois de ter negado, agora está sozinho. E Pedro vai começando a se sentir só. Presta atenção, irmãos, esse é o problema da caminhada. Esse é o problema da caminhada, escuta isso. Porque na caminhada você vai se sentir só. Ontem ainda eu coloquei no meu status, eu coloquei assim: vai ter dias na sua vida que Deus vai tirar todo mundo de perto de você. Irmão, e tem dia mesmo que é assim. E não tem só dias não, tem temporadas, tem meses, tem anos da sua vida que você vai passar sozinho, isolado. Os amigos vão embora, o churrasquinho acaba, a Coca-Cola acaba, o dinheiro acaba, a influência acaba. E Pedro vai começando a se sentir só, e ainda carregando uma culpa de que ele tinha negado aquele que fez a promessa a ele, aquele que caminhou com ele, aquele que ensinou ele, aquele que repreendeu ele, aquele que fez a promessa nele. Agora imagina Pedro confuso. Olha aqui, imagina Pedro confuso. Peraí, esse negócio está errado. Como é que ele falou que eu ia ser pescador de homem? Não, e outra coisa, peraí, como é que ele falou que eu sou pedra e sobre essa pedra ficarei minha igreja? Como assim? Ele sabia que eu ia negar ele? Não, na verdade eu acho que Jesus, eu entendi. Na verdade Jesus estava emocionado, porque quando eu acertei quem ele era, talvez ele estava emocionado, aí ele quis me agradar no meio dos outros discípulos. Irmão, olha aqui para mim, esse é o problema de você se sentir só na caminhada. Esse é o problema de você se sentir distante do seu mestre. Porque quando Pedro se sente só e ainda com a culpa de ter negado, agora cadê Jesus? Aonde estava o mestre?
Sabe, tem dia que eu e você nós perguntamos: Jesus, cadê você? Jesus, cadê você? Porque tudo que eu vejo é só um céu de bronze. O céu está fechado, eu não consigo te ouvir, eu não consigo te ver, eu não consigo. Jesus, fala comigo, Jesus, fala comigo. Aí você vai pro Face para Jesus falar com você lá, e Ele não fala. Aí você abre a Bíblia para Jesus falar com você, e aí Ele não fala. E aí você vai para o irmão, pede para o pastor orar para você, e ele não fala. Você vai no missionário, para o missionário orar para você, e ele não revela. Você fala: Jesus, cadê você? Jesus, cadê você? Irmão, talvez você seja muito espiritual e você não passe por isso, mas eu, meu irmão, tem dia que me dá uma louca dentro daquela casa, caçando Deus, caçando Jesus, e eu vou para a área caçando Jesus, e eu volto para o quarto caçando Jesus. Fala comigo, fala comigo, fala comigo, porque, irmão, se Deus não falar comigo um dia, eu já piro, irmão, eu já piro. Talvez você perdeu tanta intimidade com Deus, né? Que você nem reconhece mais a voz dele, né? Talvez tem tanto tempo que ele não fala mais com você, que você nem sabe mais como é a voz dele. E pior, se sentindo sozinho, sentindo só na caminhada. E Pedro, no momento em que ele se sentiu só e vulnerável, aqui está o problema. Pedro, cheio de frustração, o homem que foi feita a promessa, mas cheio de dúvidas, igual muitas pessoas estão aqui agora. Um homem que tinha uma direção, mas perdeu a direção. Ele só lembrou de uma coisa. Uma coisa. Provavelmente ele falou: bom, a minha vida já perdeu o sentido, meu mestre morreu, a minha vida já não tem mais propósito, chamado. Que chamado? Que chamado? Ele me deu um chamado? Que chamado? Chamado o quê? Você quer saber de uma? Eu não quero saber mais de propósito, eu não quero mais saber de chamado, eu não quero mais saber do meu destino. Você sabe o que eu vou fazer? Eu vou pescar. Pastor, eu não estou entendendo. Hã? Pastor, eu não estou entendendo. O quê? Em Lucas capítulo 5, a Bíblia vai dizer que quando Pedro e os outros discípulos foram seguir Jesus, a Bíblia fala que eles deixaram tudo. Eles deixaram o barco, eles deixaram a rede, eles deixaram tudo e foram seguir Jesus. Nós começamos assim, né? Quando você conhece Jesus, quando você começa a caminhada da sua vida, você para tudo, você larga tudo, você deixa tudo para seguir Jesus, não é? Pois é, eles também fizeram isso, deixaram o barco, deixaram a rede, deixaram a pesca. Mas o problema é que quando a corda apertou, quando a frustração veio, quando a decepção veio, quando a solidão veio, quando a confusão veio, quando a dúvida veio, você sabe o que ele falou assim, ó: eu vou pescar. Em outras palavras, eu vou voltar a pescar. É como se ele estivesse falando assim, ó: presta atenção, eu vou deixar a palavra que eu recebi, eu vou deixar a promessa de Deus na minha vida, eu vou deixar tudo que Deus fez em mim, os milagres que eu vi, os milagres que eu ajudei a operar, eu vou deixar tudo isso, e eu vou voltar para o meu mundinho. Eu vou voltar para o meu passado. Eu vou voltar para o lugar da onde um dia Jesus me tirou. E eu lembro de uma vez, quando Billy Graham esteve aqui no Brasil, em 1980, no Maracanã.
Ele disse algo, eu assisti na ministração dele, ele disse algo que eu nunca vou esquecer. Billy Graham disse assim, ó: todas as vezes que você pensar em navegar para longe de Deus, o diabo tem um barco prontinho para você. Todas as vezes que você pensa em desistir da promessa, do propósito e do chamado de Deus para a sua vida, o diabo, o inimigo da sua alma, Satanás, já preparou tudo para te pegar. Você consegue entender isso? Todas as vezes que você pensa em navegar para longe do seu propósito, todas as vezes que você pensa em navegar para longe do sonho de Deus para você, Satanás está com tudo pronto para te pegar. Pedro diz: eu vou pescar. Aí os outros dizem: nós também vamos contigo. Você sabe por quê? Porque antes da promessa Pedro não era ninguém. Antes da promessa Pedro não era nada. Mas depois da promessa Pedro começou a ser referência e influência, a ponto dos outros falar assim: você vai pescar? Ah, você vai desistir de tudo? Você vai largar tudo? Você vai deixar o barco? Você vai voltar para o barco? Você vai voltar para a pesca? Você vai voltar para as redes? Tá bom, então nós também vamos com você. Você sabe o que eu aprendo? Olha aqui para mim, presta atenção. Quando você deixa o propósito e a promessa de Deus na sua vida, para você ir se aventurar no lugar onde Deus um dia te tirou, presta atenção, você não vai sozinho. Você sempre leva pessoas com você. Um pai de família, quando deixa a esposa em casa e os filhos, e vai se aventurar nos braços da vida, ele não vai só. Ele leva o coração dos filhos, o coração da esposa junto. A família é destruída. Quando um filho sai para usar droga de madrugada, nas noitadas, nas boates, ele não vai só. A mãe e o pai ficam dentro de casa, acordado, andando de um lado para o outro. Porque quando você volta para o lixo, quando você volta para o lodo, quando você volta para a lama, quando você volta para o pecado, quando você volta para o seu passado, você não volta só. Só que tem um problema lá no seu passado. Tem um problema gravíssimo quando você retrocede. Presta atenção. Tem um problema gravíssimo. Fala assim: gravíssimo. Não, fala mais forte, fala gravíssimo. Quando você deixa a promessa de Deus para ir viver os seus sonhos, para ir viver as suas aventuras, para dizer assim: eu vou voltar a pescar. Existe um problema. Olha o versículo 4. Perdão, o versículo 3. Disse-lhe Simão Pedro: eu vou voltar a pescar. E eles disseram-lhe uns aos outros: também vamos contigo. Saíram, entraram no barco. Cuidado com esse barco. Não entra no barco não. Esse barco vai te levar para o seu passado. Não entra nele não. Esse barco é uma barca furada, vai afundar com você. Não deixe a promessa de Deus para se aventurar dentro de um barco. Presta atenção no que Deus está te falando. Olha o que ele disse. Entrou no barco, e naquela noite foram bem-sucedidos. E naquela noite pegaram muitos peixes. Uau! E naquela noite pegaram só peixe grandão. E naquela noite não apanharam. O Senhor falou comigo agora à tarde. Nós estávamos aqui limpando a igreja, e o Senhor falou no meu coração: filho, sabe quando começou a dar errado? Eu, oi? E os meninos conversando comigo, limpando aqui. Aí eu falei pro Rafa e pro Juca, eu falei: bicho, eu preciso orar, Deus está me chamando. Eu entrei para dentro da minha sala, fechei a porta, falei: Deus, o que o Senhor falou comigo, pai? Fala de novo. Aí ele: filho, você sabe
onde começou a dar tudo errado? Eu falei onde, Senhor? No momento em que vocês deixaram o projeto original. No momento em que vocês começaram a trocar isso, e ele estava falando, irmão, de uma forma geral, para nós, como igreja brasileira. No momento em que vocês deixaram a promessa e voltaram às redes. Porque deixa eu dizer algo a você. Sabe onde tudo começou a dar bagunça na sua vida? Faz uma análise agora da sua vida, agora. Tudo começou a dar errado na sua vida quando você se apartou do propósito de Deus. Quando você se apartou do coração de Deus. Quando você se apartou da intimidade com o Espírito Santo. Você sabe por que você quebrou a cara? Tomou decisões erradas? Porque você não tinha mais o Espírito Santo para falar para você: vai para cá, vira agora, vem aqui. E quem não é guiado pelo Espírito Santo vai ter que ser guiado pelas pessoas. E pessoas erram. Quando Pedro fala assim: agora eu vou arrebentar, agora eu vou voltar para a pesca, agora eu vou quebrar tudo. Eles voltaram, trabalharam a noite inteira e não pegou? Porque não tem nada no seu passado para você. Eu vou falar de novo. Não tem nada no seu passado para você. Se Deus tirou você de lá, é porque Ele não quer que você volte para lá. Meu irmão, pastor, mas aquela dor, aquele sofrimento, aquela mágoa, aquela revolta. Pois é, todas as vezes que você pega um barquinho e volta para esse lugar, você começa a entrar em declínio, em decadência. Eles pescaram a noite toda e não pegou nada. Tudo começou a dar errado tudo começa a dar errado quando nós deixamos a promessa de Deus para ir se aventurar nas suas próprias aventuras. Eles não pegaram nada. Vira para o seu irmão e fala assim: se você apartar do projeto de Deus, as coisas começam a desandar. Irmão, eu não tenho medo de falar isso não, eu não tenho medo não. Repita para alguém, fala de novo bem forte. Fala assim: se você se apartar do destino que Deus tem para você, fala, você pode até tentar, fala, você pode até trabalhar, fala, você pode até pescar a noite inteira, mas não vai pegar nada. Não pega nada. Trabalharam a noite inteira e não pegaram nada. Ao clarear da madrugada, estavam eles na praia. Todavia, os discípulos não conheceram que era Jesus. Oh, meu Deus. Fala assim: não pegaram nada. Dedinho, irmão, dedinho, polegar assim, dedinho. Fala: não pegaram nada. Agora fala assim: e não conheceram que era Jesus. Agora vem cá. Eu estou aqui com algumas pessoas já há um tempo também. Há 3 anos e meio também. Por exemplo, o pastor Sérgio. Se eu ver o pastor Sérgio de longe, que essa carequinha bonitinha dele, se ele estiver andando de longe, pela sombra eu já sei que é ele. Por causa do relacionamento, por causa do tempo que se passa juntos. Então vem cá, os caras andaram 3 anos com Jesus e não conheceram. Coloca a mãozinha no seu rosto, faz bem assim. Não, faz mesmo, de verdade. Você tem que fazer, faz assim, faz assim. Você está enxergando alguma coisa? Não, fala a verdade, você está enxergando alguma coisa? Pois é, todo mundo que pega um barco, deixa o propósito de Deus e vai para longe de Deus, fica desse jeito aí, ó. Cego. É por isso que tem pessoas que se desviam, deixam a fé, deixa tudo. Aí você vai falar com ela, você fala: se levanta, vamos lá, Deus tem algo para você, Deus tem uma promessa para você. E ela diz: tem não. Aí ela diz assim, você também já ouviu isso aqui, você já ouviu e já falou também, você já falou isso aqui: eu não me vejo mais
Fala a verdade, quem nunca falou isso aqui? Eu não me vejo mais assim, como eu era antigamente. Na verdade, sabe o que está acontecendo? Cegueira espiritual. Toda vez que você aparta do propósito de Deus, a cegueira espiritual te pega. Aí você já não vê mais que você está padecendo, que você está sofrendo. Está sofrendo igual sovaco de aleijado, irmão. Está suando igual tampa de marmita, mas não consegue ver. Não consegue ver, porque está cego. Não pegou nada, ou seja, não foi bem sucedido. Pastor, eu vou deixar o projeto de Deus, o propósito de Deus, porque você vai ver, eu vou ser bem sucedido agora. O máximo que você vai é só ganhar dinheiro. O resto, ó. Aí depois você pega o seu dinheiro, olha para o seu dinheiro, fica assim, fala: eu queria ter tanta alegria para poder gastar esse dinheiro. Eu não tenho. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você consegue? Você é espiritual para entender o que eu estou dizendo? Olha aqui. Não pegaram nada, estavam cegos porque não conheceram Jesus. Agora vem a parte pior. E ele perguntou: filhos, tem alguma coisa aí para comer? O que eles responderam? Quando você deixa o propósito de Deus, quando você deixa a promessa de Deus para a sua vida e volta para o lugar de onde Deus te tirou, é só fome, meu irmão. Fome. E aí você tenta começar a se satisfazer com alguma coisa, aí você corre para a bebida, e aí você bebe, aí você corre para a droga, e aí você usa droga. Como é que usa droga? Não sei. E aí você corre para a prostituição, e aí você se prostitui. Aí você corre para, sei lá, para alguma coisa, vai fazer qualquer coisa, e a fome está lá. Aí você deita na sua cama, a fome está lá. Você está entendendo o que eu estou falando? É um vazio que não tem como preencher. É uma lacuna que não preenche com nada. Não preenche. Aí você casa, fala: eu vou casar, que agora eu vou ser feliz. Aí você casa, aí você descobre que a fome ainda está lá. Vou namorar, porque se eu namorar, eu vou ser feliz. Aí você namora com uma, aí namora com outra, aí namora com outra, aí namora com outra, e o buraco está lá. Teve alguém que gritou aí: fala, Deus. Fala assim: não pegaram nada? Dedinho cego, com fome. Então ele disse: lança a rede do lado e achareis. E fizeram assim, já não podia mais puxar. Aquele discípulo a quem Jesus amava, João, né? Disse a Pedro: Pedro, ouve de novo. Olha de novo, Pedro. Pedro, eu conheço essa voz. Pedro, é o Senhor. É Jesus, Pedro. Irmãos, essa parte é pesada. Presta atenção. Essa parte é pesada. Eu falei para você que as coisas começaram a dar errado aqui, ó. A palavra fala que Pedro pega a sua roupa e se veste, porque ele estava, meu Deus do céu. Fala assim: descoberto. Mais forte, fala: descoberto. Fala: sem cobertura espiritual. Fala: sem proteção. Agora eu te pergunto: o que Pedro estava fazendo nu dentro do barco? É Deus querendo ensinar para mim e para você que todas as vezes que você aparta do propósito de Deus e volta para o lugar de onde um dia Ele te tirou, espiritualmente você está nu.
espiritualmente você está desprotegido. Sabe, irmãos, eu quero falar para vocês de coisas que eu conheço, e eu não quero falar isso aqui para amedrontar vocês não, porque, irmão, da verdade não adianta correr. Você pode correr da verdade se você quiser. Verdade é verdade, pronto. Queira você aceitar, eu aceitar ou não, verdade é verdade. Não tem como correr da verdade. Quantas pessoas eu vi sair do projeto de Deus, sair dos planos de Deus e se arrebentar todo. Não foi um, não foi dois, não foi três, não foi quatro, foi muitos. Porque quando você está em Deus, você tem proteção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quando você está protegido nele, você tem descanso, você tem renovo. Quando você está nele, você tem um lugar de abrigo, um lugar seguro. Mas e quando você vai para longe dele? Porque não foi ele que foi para longe de você, foi você que foi para longe dele. Aí você fica desprotegido, aqui, você fica nu, como Pedro estava, e o diabo vem, é o diabo mesmo, o piludão mesmo, o chifrudo. Ele vem, te arrebenta. Pastor, eu sou de Deus. A pergunta não é se eu sou de Deus, a pergunta é se eu estou em Deus. Pastor, eu sou do Espírito Santo. A pergunta não é se eu sou do Espírito Santo, a pergunta é se eu estou no Espírito Santo. Quando você sai debaixo da proteção de Deus, você fica vulnerável. Essa semana eu mandei para algumas pessoas, eu quero compartilhar isso aqui com você. Mandei até para o Maicon. O Maicon está ali. Eu mandei para o Maicon, falei, cara, deixa eu falar algo para você. Fica no bando. Fica no bando, não desaparta do bando. Fica no bando. Aí eu acho que ele meio que não entendeu. Eu falei, eu vou te explicar. Quando uma manada de animal como o búfalo, quando o predador, quando o leão vem para atacar, o leão nunca vai pegar a manada inteira, aqueles que estão junto à manada, aqueles que estão protegidos, aqueles que são cobertos. Não. O leão, ele é estratégico, ele não é o mais forte da selva. O mais forte da selva é o elefante, é a girafa. O leão não é o mais forte, só que ele é o de mais estratégia. Ele é aquele que tem maior estratégia. Ele vem, ele observa quem está vulnerável, quem está distante do bando. Você sabe por quê? Porque aqueles que vão adoecendo, vai ficando distante do bando. Você já assistiu isso aqui? Quem já assistiu isso aqui? Quando os animais vão adoecendo, eles vão ficando distante do bando, né? Ele vai ficando vulnerável, então ele vai ficando mais para trás ali, e ele vai ficando mais de canto, e o leão vem aqui, ele vai no que está desprotegido, e é assim ou não é? Assim também somos nós. Quando você está fora, aqui irmãos, quando você está longe de uma cobertura espiritual, quando você está longe de uma cobertura espiritual, quando você está longe, distante de uma liderança que cobre a sua vida, que protege a sua vida, que ora por você, que jejua por você, que consagra por você, você está como esse animal, aos cantos e vulnerável. É por isso que às vezes o predador vem, aí você começa a tomar pancada de um lado, pancada de outro. Porque quando você está dentro do bando, você está protegido. Quando você está dentro da casa de Deus, você está protegido. Quando você está debaixo de uma cobertura espiritual, ali você está protegido. É por isso que a vida de muitas pessoas começou a dar errado, irmãos. Talvez você está aqui agora e você está me ouvindo aqui, e algumas coisas na sua vida começou a dar errado. Agora preste atenção. Procura aí na sua vida. Quando foi que tudo começou a dar errado?
Tudo começou a mudar quando? Será que foi quando você parou de buscar a Deus? Será que foi quando você falou assim: eu não quero saber mais do meu chamado, eu não quero saber mais do meu destino, eu não quero saber mais de nada, eu quero viver a minha vida. Isso acontece com um pastor também, tá? Há um tempo atrás eu comecei com esse negócio de eu quero viver a minha vida. Deus falou assim: sério, filho? Mas ele não apertou muito não, ele apertou só um pouquinho. Logo eu já voltei e falei: não quero viver minha vida mais não. Já dei a minha vida para o Senhor. É do Senhor. Se eu tiver que sofrer, eu vou sofrer na sua presença. Se eu tiver que chorar, eu vou chorar na sua presença. Se eu tiver que me humilhar, eu vou me humilhar na sua presença. Mas eu não deixo o propósito que o Senhor confiou na minha vida. Levanta a mão e eu quero profetizar sobre você. E eu profetizo sobre a sua vida. Você não vai deixar o propósito, o destino que Deus te deu. Não vai, em nome de Jesus. Talvez você estava nesse lugar assim, aqui, estava falando: eu preciso. Precisa nada. O que você precisa hoje é fazer o que Pedro fez. Pedro errou, ele errou. Quando ele falou assim: eu vou voltar, ele errou. Mas também teve uma virtude em Pedro, irmão. Quando ele viu que era Jesus, a palavra fala que ele colocou suas roupas e começou a mergulhar até onde Jesus estava. Talvez tudo que você tem que fazer aqui nessa noite é sair do barco e pular no mar e ir até Jesus. Porque quando eles chegaram em Jesus, a provisão já estava lá. O peixe já estava assadinho, prontinho. Porque com Jesus é assim, irmão. Quando você abandona o propósito, quando você sai de tudo, você fala assim: eu não vou voltar não, porque Deus vai me matar. Eu não vou voltar não, porque Deus não quer mais nada comigo. Eu não vou voltar não, porque Deus não me aceita. Aquele filho, né? Aquele filho que foi andando e ensaiando. O que eu vou dizer para ele? Peraí, eu vou dizer assim: pai, eu pequei contra o céu, contra ti. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me pelo menos como um dos seus empregados, né? Ele andando e ensaiando. Quando na verdade o que ele não sabia, irmão, o que ele não sabia é que o novilho já estava cevado, gordo, pronto, o anel já estava pronto, as roupas já estavam prontas, as sandálias já estavam arrumadas. Porque você pode até abandonar tudo e ir embora, mas quando você fala assim: eu vou voltar para o propósito, eu vou mergulhar até Jesus mais fundo. Eu vou voltar para o destino, eu vou voltar para o propósito da minha vida. Quando você chega lá, o peixinho já está assado. Quando você pensa que Deus vai te jogar tomate, Ele já está com o banquete pronto para você, falando: filho, está tudo pronto, pode voltar. Esse é o meu Pai. Deus não te julga, Deus não te condena. A única coisa que Ele quer é que você volte. Cara, talvez um dia você foi tão fervoroso e você hoje não é mais. Talvez você era até pessoas daqui do altar, e talvez você se sentiu só como Pedro, vulnerável. Você falou assim: eu não quero mais, eu não aguento mais, é muita pressão, eu não quero mais. Quando você voltar, a mesa está pronta. Quando você volta, a mesa está pronta. Quando Pedro voltou, Pedro ficou caladinho, quietinho assim. Pedro não ousou falar com Jesus. Aí o pão estava pronto. O peixe estava pronto. E o fogo estava queimando. Tudo preparado.
Ele só está esperando você voltar. Ele chega para Pedro e fala assim: Pedro, você me ama? Pedro diz: eu te amo, Senhor. Aí ele fala mais uma vez: Pedro, você sabe, Pedro, do que eu estou falando. Pedro, você me ama. Pedro falou: Jesus, eu te amo. Pedro, você me ama mesmo? Pedro cai o seu semblante. Eu imagino que naquele momento Pedro começa a chorar, porque ali ele entendeu que ele tinha negado Jesus quantas vezes? E Jesus fala para ele uma vez: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E na terceira vez ele fala: Pedro, tu me amas mesmo? Ali Pedro entendeu que Jesus estava convidando ele a voltar para o propósito. Como assim, pastor? Então volta e vai cuidar das minhas ovelhas. Quando você fala assim: não tem mais nada para mim aí não, Deus está falando para você: tem sim, o meu plano com você não acabou, pode entrar. Quando você fala assim: Deus não vai me usar mais porque eu errei, porque eu pequei, Jesus está falando assim: opa, vou usar sim, pode vir, pode continuar a caminhada, está aqui, ó, pode entrar. Jesus fala para ele: Pedro, tu me amas? Então cuida das minhas ovelhas. Talvez o seu problema é que você se sente incapaz. Incapaz demais. Jesus escolheu um homem que não tinha letra, que não sabia ler, para começar essa igreja aqui, ó. Há mais de 2019 anos atrás, um homem que era iletrado, que não sabia ler, para começar essa igreja aqui. Esse homem era Pedro. Um cara que errou como você erra. Mas um cara também que, quando ele viu Jesus, ele encontrou o destino dele novamente. Presta atenção aqui, presta atenção aqui. Quando você encontra com Jesus, você alinha o seu destino. Levanta a mão para o céu e fala assim: quando eu encontro Jesus, eu alinho o meu destino. Você está encontrando com Jesus aqui nessa noite, e Ele está apontando o seu destino. Ele está falando assim: filho, vamos voltar? Filho, vamos voltar? Filho, vamos voltar? Eu quero que vocês se coloquem sobre os seus pés. Nós vamos cear agora. Só que essa ceia vai ser uma ceia diferente. Essa é uma ceia onde você vai lá, você vai pegar o pão, o cálice, você vai para a sua cadeira e você vai dizer: Deus, hoje o ato de eu participar dessa ceia é o meu coração dizendo: eu estou voltando para o Senhor. Eu estou voltando para o seu coração. Eu estou voltando para o Senhor. Eu vejo muitas pessoas aqui em lágrimas, porque você sabe que o Pai está convidando você a voltar para o seu propósito. Talvez para o seu chamado. Eu não sei. Primeiro essa fileira vai vir aqui, vai pegar e vai voltar para o seu lugar. A outra fileira vai pegar e vai voltar para o seu lugar. A outra vai pegar e vai voltar para o seu lugar. Enquanto nós adoramos aqui. Enquanto nós adoramos aqui. Pode sair do seu lugar.